Boa noite, meus irmãos. Deus do impossível. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Eu não vou dizer para você levantar sua mão, mas eu quero que você responda aí para você mesmo. Já há uma promessa sobre a sua vida? Já há uma promessa de Deus sobre a sua vida? Já há uma promessa de salvação sobre a sua vida, vinda de Deus? Há o Espírito de Deus na sua vida, que diz a palavra, é a garantia de que nós chegaremos até o final? Amém? Podemos dizer amém? Então tá certo. Então vamos para o nosso texto de hoje, porque ele nos faz pensar um pouco mais. A Bíblia sempre nos faz pensar um pouco mais, sempre. Quem quiser acompanhar, é o Salmo 142. 142. Nesse mês nós estaremos falando sobre salmos. Domingo passado foi o Salmo 1, para começar o ano, dizendo, sou bem-aventurado. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 142. Na minha Bíblia vem um título para esse salmo, que fala assim, oração no meio de grande perigo. Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Então, são só 7 versículos, então dá para a gente ler todo aqui agora, e ir pensando versículo a versículo depois. Começa dizendo assim, ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela leitura da tua palavra, Pai, aqui nesse momento. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos cânticos, ó Deus, que nos lembram, Pai, que o Senhor colocou uma promessa sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui, Deus. E nós devemos, ó Deus, percorrer a nossa vida, Pai, na confiança de que o Senhor é o guardador do nosso depósito, Pai. Por isso nós te pedimos que agora na leitura da tua palavra, Pai, o Senhor possa trazer clareza, Pai, à minha mente. O Senhor possa trazer clareza à mente dos meus irmãos. O Senhor possa trazer clareza, ó Deus, à mente de todos quantos poderão ouvir essa palavra de hoje. E que o Senhor, ó Deus, tenha soberania, ó Deus, sobre tudo o que se vai falar aqui, Pai. Caso contrário, ó Deus, traga esquecimento daquelas palavras que não te glorificam. E coloca, ó Deus, no lugar tudo aquilo que vai cumprir a vontade do Senhor nessa noite. E é confiado, Pai, nessa promessa de que o Senhor está com cada um de nós aqui. É que nós oramos no nome santo do teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu coloquei
um título para a gente pensar, sobre se a minha oração é ouvida. Você acredita que a sua oração é ouvida, Jânio? É isso? Eli, Deus sempre ouve? Não tem aquela coisa de Deus responde sim, não, né? Aguarde. Que isso? Eu estava dizendo na quinta-feira aqui no culto de oração, isso é uma tentativa nossa de explicar a nossa expectativa do que Deus vai responder e muitas vezes até a frustração de não ver que Ele respondeu ou que Ele não respondeu. Porque de repente a gente estava meio desatento, já veio um sim, a gente está lutando pelo não, já veio um não, a gente está lutando pelo sim. Se a gente não entendeu nem o sim nem o não, a gente fala, não, ele está dizendo é para a gente aguardar. Quando na verdade pode acontecer exatamente diferente daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente tem uma expectativa. E o Salmo 142, ele vai ilustrar muito bem isso. Vai ilustrar muito bem isso. A gente vê muitas promessas na Bíblia, e por aí, de uma maneira geral, se você colocar lá promessas da Bíblia no Google, né? Biblioteca Mundial, você vai ver muita coisa. E de repente você começa olhando alguma coisa, e aí tem uma palavra bonita e tudo, mas aí, vez ou outra, tem alguma palavrinha ali que você identifica que não é alguém que foi compromissado com o sangue de Jesus que está falando. Porque às vezes denota só alguma coisa de autoajuda, e alguma coisa de apenas levantar a sua moral, de repente olhar para você e falar, repita esse salmo aqui, ou esse versículo tantas vezes, e você vai ter força para ser vitorioso. Não é esse tipo de palavra que eu gostaria que você saísse daqui entendendo nessa noite. Deus cumpre todas as suas promessas, até mesmo quando nós não percebemos. Até quando nós não percebemos. Na quinta-feira eu falei também que muitas vezes nós precisamos de um espaço de tempo para olhar para trás e perceber que Deus respondeu naquele momento, que eu não entendi qual foi a resposta. Mas andando um pouco mais e olhando para trás, aí eu falo, poxa, Deus respondeu a minha oração. Deus respondeu a minha oração. Esse Salmo 142, como diz o título que foi colocado aqui, foi uma oração que Davi fez estando numa caverna. E a questão é, se nós olharmos ali 1 Samuel, né, em torno ali do capítulo 20, um pouco antes, um pouco depois, a gente vai perceber o cenário do que estava acontecendo aqui. Davi estava fugindo de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel. Começou bem, mas não tardou muito para começar a pisar na bola. Deus falou, faz isso, começou a fazer a coisa pela metade. E nós vamos perceber daqui um pouco mais por que Saul muitas vezes fez a coisa pela metade e desagradou a Deus. Desagradou a Deus de tal forma que Deus já não respondia mais a oração de Saul, não é? E aí o profeta vem e começa a se queixar, e ele, olha, por que você está se queixando por ele? Eu já tenho outro preparado. Vai lá na casa de Jessé, que eu vou te mostrar um que será ungido rei. Então, nós conhecemos a história de Davi, que foi escolhido, foi ungido como rei, para futuramente ser. Futuramente ser. Agora, desse momento que Saul começa a sua decadência, até o momento em que Davi é ungido, de fato, entronizado rei de Israel, levou-se mais ou menos 5 anos. Só para a gente ter uma ideia dessa coisa de uma oração que às vezes é feita por nós, de um momento muito complicado que nós estamos vivendo, e a gente vai andando, e às vezes pensa que Deus não respondeu. Tem um detalhe que eu não tinha percebido antes. Nessa leitura agora eu percebi algo, que muitas vezes é notório quando que a pessoa pede no texto bíblico algo e logo em seguida é detalhado que ele recebeu. Aqui ficou assim meio que subentendido.
Subentendido. Até porque não tem muita clareza de qual foi o exato momento que Davi fez essa oração. No momento de muito aperto, no momento em que ele estava fugindo sozinho, entrou numa caverna e não sabia o que seria do próximo dia, porque Saul começou a ficar nervoso, desde o momento em que ele, voltando de uma guerra, entrou na cidade e ouviu das mulheres: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Ele não achou bom, ficou enciumado. Olha, como é que é com a sua vida quando um irmão tem um progresso maior, seja lá no que for, próximo de você? Como é que é o seu sentimento? Seu sentimento é de alegria? Ou seu sentimento é de tristeza, frustração e até de ira, como foi no caso de Saul? Saul, quando ouviu isso, ele falou: olha, esse negócio aí não foi bom não. Não foi legal. Não foi jóia. Já esqueceu até que pouco tempo atrás, Davi tinha livrado Israel da mão de Golias. Golias era tão terrível que ele se colocou à frente do exército e falou: olha, vem um aí. Se me vencer, venceu o exército todo. Não precisa nem aqui dos milhares lutar. Vocês estão em pequeno número, mas assim, a guerra já está ganha, mas assim, vou dar uma chance. Vem aqui e luta contra mim. Se me vencer... Então Saul já tinha esquecido isso, que Davi tinha tirado ele de um aperto, de uma vergonha que estava passando, porque todos os dias era a mesma situação. E aí, israelitas, não tem nenhum homem aí não? Um só. E era aquela vergonha, porque todo mundo olhava, né, para o tamanho do homem lá, olhava no currículo dele, quantas batalhas ele já tinha vencido, e nenhum corajoso. Então Saul, quando ouve isso daquelas mulheres, ele esquece até que ele devia muito para Davi. Devia muito, devia a sua nação, a integridade da nação. E aí ele fica enciumado. É levado pelo seu pensamento egoísta de que só ele poderia receber elogios. Então eu faço a pergunta novamente: quando alguém tem algum progresso próximo de você, às vezes até numa situação em que vocês estão ali concorrentes, como é que é a sua percepção com o seu irmão? Você consegue se alegrar com ele, ainda que você tenha ficado para trás? Eu falando isso agora, Nete, eu me lembro da Gabi, que às vezes ia no Flamboyant com amigas que tinham muito mais posses e tudo mais, e ela ia só para fazer companhia, porque não ia comprar. Mas ia para fazer companhia, e se alegrava, ajudava a escolher e tudo mais. Me lembrei disso aqui agora. Então, assim, qual é a sua reação? A reação de Saul já está muito clara que foi uma reação negativa. Ele viu que o outro prevaleceu mais, talvez até no momento da guerra ali, estava feliz porque estava saindo vivo e tudo mais, mas quando o reconhecimento não foi para a conta do rei, mas foi para a conta daquele que estava abaixo dele, aí a coisa pegou. Dali em diante, Saul queria uma oportunidade para matar Davi. Quando não achou a oportunidade, no meio de todos, por 2 vezes lançou a sua lança contra Davi, e Davi por pouco não morreu ali. E essa era a situação em que o Salmo 142 foi feito. Está ali Davi fugindo, sozinho, numa caverna. E ele começa: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz eu suplico ao Senhor, derramo perante ti a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Não demorou muito, e eu entendo que foi após essa oração, Davi começa a receber pessoas naquela caverna. Se a gente for ler lá em 1 Samuel, também em Crônicas, vai dizer exatamente o seguinte, que sabendo os seus familiares que Davi estava ali e já fugindo, eles foram para lá. Eles foram para ali. Davi
chega a dizer que não tem ninguém que se interesse por mim, no versículo 4. E quem foi que foi buscar esses parentes? Movidos pelo quê? Movidos pelo quê? Se não movidos por Deus, ouvindo a oração de Davi. Já pegou aí um exemplo nesse texto em que muitas vezes nós oramos diante de uma situação muito difícil. Muitas vezes nós não somos respondidos conforme nós pedimos, porque às vezes nós pedimos a coisa específica, né? Tem que ser isso, desse tamanho, dessa cor, ou tem que ser essa pessoa, dessa forma, com essas características. E às vezes vem uma outra situação, que foi resposta de Deus, mas a gente não entende. Às vezes a gente pode pedir libertação de uma situação e esperar que seja como um prêmio de uma mega sena, né, da virada. E depois de fazer uma viagem a Brasília e conversar sobre isso com o meu irmão que estava comigo, depois eu leio em Provérbios, dizendo assim, que feliz é aquele que se contenta com o pouco e não com o muito em que há perturbação. E conversando ali, a gente chegou ao momento de dizer assim, poxa, e aí, qual que é o momento de repente receber 160 milhões e começar a divulgar? Porque aí se divulgar, pode sequestrar o irmão, pode sequestrar o filho, pode não sei o quê. Olha só, 160 milhões não era de repente para trazer alegria, conforto, não sei o quê, segurança? Mas vem lá em Provérbios e diz, alegre-se com o pouco, e não espere pelo muito, onde há perturbação. Mas de repente a gente insiste, não é? Em fazer o joguinho da Mega Sena e ainda orar pedindo a Deus, né? Quando em toda a história bíblica, Deus sempre se compromete em te sustentar por um dia. Deixa cada dia o seu mal, amanhã é outra história. Vou te responder hoje e amanhã nós conversamos. Deus, eu estou numa situação muito difícil, dívida. Já não sei para quem mais eu peço um trabalho, um emprego, uma ajuda. Me ajuda, me socorre. Mas eu quero passar no concurso público tal, porque o salário lá é 10 mil, é 20, é isso, é aquilo outro. Eu quero esse. E assim, conheci várias pessoas que ficaram insistindo no mesmo curso durante 5 anos, para então depois pensar, poxa, eu acho que realmente não rola, vamos pensar outra coisa. Deus responde sempre. O nosso grande problema é querer saber claramente qual que é a resposta. A gente não precisa saber qual que é a resposta. Davi já tinha uma resposta sobre a vida dele. Davi estava temendo sobre a sua vida. Saul saía com milhares de homens à procura de um só, e Davi pensava, eu estou em aperto, se eu lutar contra esse pessoal, minha vida está em perigo. Mas e a promessa de Deus, quando o profeta foi lá, ungiu ele e disse, você será o rei de Israel. Olhando daqui, teria motivos para Davi ficar perturbado, com medo de morrer? Se Deus disse, você será o rei. Ele não era rei ainda, então como é que é possível ele morrer antes? Ou Deus, talvez, num momento de descuido, um momento que foi tomar um cafezinho, estava com uma conversa muito agradável, empolgante, aí se distraiu e morreu. Será? Será que Deus é como um de nós? Será que Deus é como um de nós que talvez no trânsito está dirigindo, dá uma olhadinha no celular, quando levanta a cabeça, bateu, já era. Será que Deus é assim como nós? Deus não é assim como nós. Então olha só,
Perceba que Davi estava morrendo de medo de ser morto. E ainda por uma outra situação, Davi conhecia a si mesmo. Por 2 oportunidades, ele pôde matar Saul, dentro de uma caverna, talvez até aquela mesmo ali. Numa vez ele foi lá e só cortou a beiradinha do manto de Saul, e quando Saul já estava um pouco distante, ele, olha, cortei aqui a sua veste, eu poderia ter te matado, então eu não tenho nada contra você, eu poderia te matar, mas eu reconheço que você é o ungido de Deus, então eu não poderia de maneira nenhuma matar você. Olha que ele percebe a promessa de Deus na vida de Saul, que já estava pisando na bola com Deus, mas não percebe a promessa de Deus sobre a sua própria vida. Será que é assim diferente com a gente? A gente ora pelo nosso irmão e a gente tem uma fé incrível de ficar horas e horas orando pela necessidade do irmão. E fica com uma fé incrível de que o irmão vai receber. Mas quando nós oramos por nós mesmos, primeiro começa aquela timidez, né? Porque assim, eu posso pedir por todos, mas não, por mim não, porque Deus já sabe, não sei o quê. Mas quando a coisa aperta mesmo, aí eu corro para a oração. Mas eu corro para a oração meio que duvidando, esquecendo de promessas anteriores. Davi não tinha motivos para ter medo, mas ele tinha medo. Por quê? Porque era um homem como eu e como você. Então, quando você tiver com medo de alguma situação na sua vida, lembre-se que a promessa de vitória está sobre a sua vida. E isso não é uma afirmação apenas para levantar a sua moral, não é isso. É o poder de Deus sobre a nossa vida. Eu me lembro que quando eu comecei a viajar muito, trabalhando, minha mãe começou a temer que tivesse algum acidente comigo na estrada e tudo mais. Sem razão, né? Às vezes viajava de bis, né? 200, 300. Às vezes o caminhão vinha, já dava uma medida no tamanho da carreta no retrovisor e já diminuía a velocidade e ia para o acostamento, porque senão o vento ia embora. Aí eu comecei a falar para ela, mãe, eu vou com Deus. Se eu não voltar, é porque eu fiquei com Ele. Durante um tempo era aquela coisa, né? Vira essa boca para lá, menino. Fica falando coisa. De repente o mal vem sobre sua vida. Até que ela entendeu que a questão não é se você passa por perigo, mas é se você confia em Deus, que mesmo havendo acidente, mesmo havendo a sua morte, foi o melhor de Deus para a sua vida. Ah, mas e os filhos? Ah, mas e a esposa? Ah, mas e a mãe? Ah, mas... Se Deus falou que a sua vida encerrou, é porque Deus tem uma promessa para a vida deles. Eles vão ter a caverna, cada um vai ter sua caverna. Simples assim. Então, eu passei a repetir isso, e até hoje não deixei a mania. Sempre eu brinco com isso. Mas é uma brincadeira que para mim me acalma, inclusive. Porque de tanto ela ficar falando assim, vira essa boca para lá, menino, você fala esse negócio, de repente vem o mal sobre você, né? Eu fui percebendo um tempo que quando eu viajava de ônibus, por exemplo, eu passei a escolher a fila do meio, no meio do ônibus. No meio do ônibus. E aí, poxa, eu sempre gostava de ir naqueles ônibus de visão panorâmica, né? O primeirão ali, já com os pés esticados, aquela coisa. Eu falei, gente, eu estou com medo de quê? Comecei a entender que eu estava com medo de morrer. Com medo de morrer. Meu pai faleceu com 40 e poucos anos. Quando eu fui passando nessa fase dos 40, eu pensava que essa coisa é meio que do DNA, né? Então, a minha vida também ia extinguir nos 40. Então, fiquei com essa coisa. A partir do momento que eu passei a dizer isso, eu vou com Deus, se eu não voltar, é porque eu fiquei com Ele, acalmou a minha vida. O medo diminuiu.
ficou apenas aquele medo que é um medo natural para todo mundo, porque quem não tem medo só pode ser doido, né? Maluco. Porque o medo é, inclusive, para preservar a nossa vida. A gente começa a arriscar, deu certo uma vez, arrisca mais um pouquinho, e aí, às vezes, até a gente antecipa o momento da morte, exatamente porque não há prudência. Prudência. Então, o medo faz parte da nossa vida. Mas existe uma outra palavra que é muito recorrente na Bíblia, temor, que era o que Davi tinha, temor a Deus. A pessoa que não entende que Deus o protege sempre, é o temor desse medo, pavor. Algo que não tem saída. Se passar naquele bequinho ali, vai dar ruim. Mas temor, quando diz que um servo de Deus tem temor, é um temor reverência. É um temor reverente. Apenas por entender que Deus está tão acima de nós, que nós temos que ter temor, reverência sobre a vida dele. Na nossa vida não há de existir um temor, pavor. Sim, um temor, porque nós reconhecemos que existe um Deus maior do que nós, que tem um amor infinito por cada um de nós. Davi, tinha um probleminha com Davi. Davi passou a temer dessa forma, porque ele estava orando e esperava uma resposta mágica. Mágica. Como é assim como cada um de nós queremos uma resposta imediata. Mas Deus tem as suas respostas. Eu disse que enquanto Davi orava, o povo já estava indo para a sua companhia, para alentar um pouco, porque o medo de Davi não ficou só ali, mesmo porque Saul era uma pessoa que não tinha palavra, era uma pessoa de personalidade muito fraca. Ele ouviu lá de Davi: olha, estou com um pedacinho da sua roupa, poderia ter sido sua cabeça, mas eu não vou fazer isso porque eu entendo que você é um escolhido de Deus e longe de mim eu fazer uma maldade dessa diante de Deus com a sua vida. E Saul, nossa, muito obrigado, e ficava todo feliz, satisfeito, e olha, não vai acontecer isso mais. Mas aí ia caminhando de volta para a cidade, e aí o pessoal do lado, né, barulhando, ó, o cara ficou vivo de novo, hein? O cara é forte, o cara vai voltar aí, numa dessas ele volta, e aí ele acaba com você. E é sempre assim, né? A gente julga o outro sempre a partir daquilo que a gente é, não é verdade? A gente julga o outro sempre da nossa perspectiva, dificilmente só com muita força. A gente começa a pensar a partir da outra pessoa. Tem que ter um exercício muito forte, a gente sair daquilo que a gente é e ler o que está realmente acontecendo. Mas na maioria das vezes a gente olha para a pessoa, se a gente mente, a gente não acredita no outro. Por quê? O outro também é mentiroso. Mas eu estou julgando o outro? Não, eu estou partindo daquilo que eu sou. Se eu sou mentiroso, como acreditar que existe outro que fala a verdade? Então, Davi tinha essa diferença de Saul. Davi era aquele que tinha um coração bom, uma pessoa que sabia o que era andar na justiça. Ele sabia que se havia uma promessa de Deus sobre a vida de Saul, foi Deus quem colocou Saul lá. E Deus iria tirar Saul de outra forma, não por ele. Não por ele. Dessa forma, ele pôde ficar mais um tempo. Olha, por último, se Deus ouve a minha oração, Ele ouve a minha oração, porque eu não tenho um medo, pavor, um temor, pavor. Eu tenho um temor que é uma reverência a Deus. E por isso eu ouço a voz de Deus. Eu acredito,
eu aguardo as promessas de Deus se cumprirem na minha vida. E, por último, a oração é uma finalidade para a glória de Deus. Ela tem essa finalidade. Já viu o que disse lá Tiago? Vocês pedem e não recebem. Simples. Vocês pedem para gastar aí a bel prazer, só para satisfazer as vontades de vocês. Então vocês não recebem. Porque o poder de Deus, ele não é algo para se desperdiçar. Já viu o quanto a gente desperdiça durante todo o tempo da nossa vida? Todas as coisas, a gente desperdiça. No mundo, existe mais capacidade de produzir alimentos do que pessoas no mundo. E 2/3 da humanidade praticamente passa fome. Como é que explica isso? Desperdício. Então, Deus não desperdiça o seu poder. Davi diz no versículo 7, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Então entenda uma coisa, para a minha oração ser ouvida por Deus, é preciso que eu tenha um coração como o dele. É por isso que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mesmo quando toda vez que alguém lê a Bíblia e que ouve sermões e que fala sobre Davi, vai lembrar que, poxa, mas Davi não só adulterou, como planejou a morte do marido. Mas isso aí foi assim um desvio de percurso na vida de Davi. Davi era um homem tão íntegro que durante a sua fuga ele se juntou a um rei e passou a defender esse rei. Todo mundo que tentava atacar esse rei, ele defendia. Chegou um momento que os outros reis daquele lugar ali, chegou ali e falou, olha, nós vamos agora contra Israel. Aí olhou do lado, viu Davi e os seus homens. Falou, mas e esse daí? Esse daí não é israelita? Não, mas o que acontece? Ele está fugindo lá do rei de Israel, ele tem demonstrado aqui que é uma pessoa fiel, não tem de maneira nenhuma feito nada errado aqui, é uma pessoa, né, como diz lá no Esquadrão de Cristo, ponta firme. Aquela pessoa que se você chamar, ele vai. E o rei falou, olha, você não está entendendo. No momento em que ele ver os irmãos dele cair ao fio da espada, ele vai pensar 2 vezes. Ele vai pensar 2 vezes. E o que você imagina? Será que se Davi fosse ali a serviço daquele rei, quando chegasse na hora de lutar contra os seus irmãos, ele ia fraquejar? Não ia fraquejar, porque ele era um homem de palavras. Se ele dizia que ia, ele ia. Não tinha essa coisa de, no caminho, alguém dar uma barulhada e ele mudar de situação. Aliás, quando as pessoas começaram a se juntar a ele na caverna, não foram só os seus parentes, também foram muitos homens ali. E a Bíblia, lá em 1 Samuel, vai dizer que assim, que eram pessoas não muito qualificadas. Primeiro que era pessoa que estava tudo angustiado, tudo endividado, nervoso com a vida. Já pensou esse tipo de pessoa para você ter perto de você? Ninguém quer, né? Mas Davi quis. Davi quis porque entendeu uma coisa. Se na sua vida há a luz de Deus, as pessoas vão querer estar perto de você. E essas pessoas angustiadas, endividadas, já sabia que Davi seria rei um dia. Se não sabia pela cerimônia de unção do profeta sobre a vida dele, sabia exatamente pela coisa mais natural, porque às vezes a liderança ela é estabelecida naturalmente. Se a pessoa vai se destacando naquilo que ele faz, logo vão colocar ele lá na frente. Se de repente a gente vê aqui um vereador que trabalha mesmo, né, soa a camisa e tudo, o que a gente vai fazer nas próximas eleições? Se ele se candidata a uma posição mais alta, a gente vai votar nele, né? Se bem que
Nosso país tem a memória bem curta para essas coisas, né? Mas tudo bem. Olha só. As pessoas de má qualidade, de má personalidade, todas estavam vindo para Davi. Disseram que ali 400 homens se aliaram a ele. Teve um determinado momento que o pessoal chegou ali, e a primeira coisa que eles chegaram para Davi foi o seguinte: olha, nós estamos aqui, e assim, para nos alegrar, se você permitir, se você der a voz de comando, nós vamos lá e passamos a régua nesse Saul e acaba com a conversa. Entendeu? O que Davi disse? Longe de mim estender a mão contra o escolhido de Deus. Longe de mim. E outra coisa, se é para isso aí que vocês vieram, pode pegar o caminho de volta. Porque Davi era uma pessoa de caráter, uma pessoa de coração bom. A essa pessoa Deus responde. A essa pessoa Deus responde. E essa pessoa que tem um coração bom, ela atrai pessoas. Então agora, né, vamos falar novamente, né, fazer a pergunta, porque às vezes a gente faz a pergunta, a gente está meio distraído, aí faz a resposta, dá a resposta errada, né? Se as pessoas de má índole, né, se as pessoas angustiadas, endividadas, começarem a perceber em você a luz de Deus e aproximar de você, o que você vai fazer? Sérgio, me empresta aí R$100 aí, porque, olha, o negócio complicou aqui. E você tem 200 no bolso, e aí? Que uma coisa é alguém pedir para você, especificamente valor, né? E você não tem. A resposta é simples, né? Não tenho. Felizmente, né, fico condoído com a sua situação, mas eu não tenho. E quando você tem? E quando a pessoa tem um histórico de não te pagar? Como é que fica? Você é um luzeiro de Deus, né? Como diz nos evangelhos, você é sal e luz. Você é sal para dar o tempero, para preservar, e você é a luz para iluminar e indicar o caminho. Mas se chega alguém que precisa de sabor na sua vida, ou precisa de uma direção, e você se esquiva, o que acontece? Nada mais serve para ser lançado fora e pisado pelos homens, é que diz lá o versículo. Então, por último, é preciso que a minha oração, ela tenha uma finalidade que glorifique a Deus. Se você pede e a sua oração não vai glorificar a Deus, você pode ter certeza que não vai receber. Não vai receber. Porque Davi pede: Deus, alivia minha alma, me tira dessa prisão. Tira, confunde o caminho dos meus inimigos. Onde eles colocaram armadilhas no caminho, desvia o meu pé desses lugares. Mas aí ele vem e diz: os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Esse bem não era só para que ele pudesse ficar livre daquela tristeza, daquela angústia, e pudesse ter alegria, conforto, segurança, mas é para que ele pudesse ser testemunha do que Deus tinha feito na vida dele. Então, quando você novamente orar, ore, sabendo que Deus não muda o seu futuro daquilo que Ele já prometeu. Quando você orar, entenda que Deus não é como nenhum de nós, que muda de opinião apenas porque houve uma coisa diferente. E quando você orar, olhe para o seu pedido e entenda se esse pedido ele será desperdiçado apenas para o seu bel prazer, para o seu egoísmo, apenas para você, ou se, quando outros virem o que Deus fez na sua vida, eles também terão disposição de glorificar. Na verdade, quando nós falamos de uma pessoa
salva, redimida no sangue de Jesus, é fácil, a vida dessa pessoa é fácil, porque ela resolveu o pior dos seus problemas. No momento em que a vida acabar aqui, nesse tempo, nós temos uma promessa de vida eterna. E essa vida eterna, ela foi paga com um preço que eu poderia viver 1000 vezes e não conseguiria chegar nem perto do valor que custa. Porque o custo foi o sangue de um cordeiro perfeito. Um sangue de um cordeiro perfeito. Agora, quando eu penso na vida de alguém que foi salvo, redimido por Jesus, e aí precisa viver aqui ainda, sair dos seus medos de dentro da caverna e viver no vale, e viver nas viagens, e viver fazendo a sua profissão, fazendo tantas outras coisas, até passeando, você pode estar atento não só ao seu descanso, ao seu conforto, mas observar as maravilhas de Deus e voltar dando glórias e testemunhando aquilo que Deus fez. Então a vida de quem é salvo e redimido, aqui no tempo, é difícil. É difícil porque nós temos que viver um padrão que é o padrão de Deus para a nossa vida. Não é aquilo que dizem sobre o que nós devemos fazer. Empresta? Então empresta para quem vai te pagar. Vai fazer o bem? Faz o bem para quem de repente pode te retribuir, porque você não sabe como é que vai ser a sua vida daqui a uns dias, de repente você vai precisar, então faz agora. Isso aí pode até ser uma sabedoria humana, né? Porque Jesus utiliza, inclusive, de uma parábola que ele vai dizer, olha, todo mundo sabendo que vai ser despedido, já vai logo e ajusta as contas com todo mundo. Ele contou uma história assim, né? O cidadão sabia que ia ser despedido da empresa, foi lá e já resolveu a dívida de todo mundo. Você tem o que aqui? R$1.000 de dívida? Paga 500 aqui, está resolvido o seu problema. Você tem 3.000 de dívida aqui? Me dá aí 1.500 aí, está resolvido o seu problema. O cara foi despedido, tudo mais. Aí, olha, tanto de gente aí que eu fiz o bem, agora eles vão me acolher. Não é isso. Às vezes, em troca, nós vamos receber só desprezo mesmo. Algo que a gente deu com um coração tão bom, sabendo um valor enorme, mas a pessoa que recebeu não tem esse mesmo padrão de pensamento, às vezes nem agradece. Então, dessa forma, viver no mundo sendo um cristão, sendo um luzeiro, como pedir a Deus só coisas que eu vou ter que dividir? Muitas vezes algo que vai passar pela minha vida e eu não vou nem poder usufruir direito, porque eu já vou ter que passar para outro. Como? Como é que você se sente quando alguém começa a ter sucesso e não você? Continue orando por essa pessoa. Continue entendendo que a maior riqueza que você poderia receber, você já recebeu. Uma mega da virada, assim, não chega nem perto. Nem perto. Diz a palavra que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente nem consegue entender. Eternidade. O que é eternidade? Não dá para entender isso. Mas nós participaremos porque sobre nós foi colocada a promessa de Deus. Que cada um de nós possa viver orando, confiando em quem faz, não confiando na capacidade de quem pede, porque a nossa lógica não é essa. A nossa lógica é confiar em quem pode fazer. E Deus pode e Deus quer abençoar os seus filhos. Deus pode e Deus quer abençoar os seus filhos. Que todos nós possamos fazer os pedidos diante de Deus, aqueles que nascem de um coração transformado, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Que nesse ano de 2022, que a gente assim está eternamente começando, né? Só a segunda celebração, a gente ainda vai falar isso talvez pelo mês todo de janeiro, mas que nesse ano que se inicie, você faça oração para Deus abençoar a sua vida e você ser abençoador.
porque Deus não abençoa represas, Deus abençoa os rios. Deus não abençoa a sua vida apenas, Deus tem um projeto muito maior. Deus abençoa a sua vida e de tabela Ele abençoa um punhado mais. Que seja assim sobre as nossas vidas, hoje e sempre. E que amanhã cada um de nós tenha o desejo da nossa vida ser melhor do que foi hoje. Porque hoje eu posso pensar, eu quase não saí de casa hoje, fiquei em casa. Maria Helena está para a casa das sobrinhas, das primas, só eu e a Nete. Nós conversamos pouco hoje, porque eu tinha lá meus estudos, ela tinha outras coisas para fazer. Então, nossa, hoje eu pequei pouco. Não sei, né? Tem que perguntar para ela, o tanto que eu pequei contra ela, né? Porque a nossa percepção às vezes nos engana. Nós precisamos de Deus todos os dias. Então amanhã eu preciso ser melhor do que fui hoje. E é como pessoa. E quando Deus olha para uma pessoa, no exemplo de Davi, uma pessoa íntegra, que foge da aparência do mal, foge do mal propriamente dito, Deus vai abençoar. Vamos ficar de pé e orar a Deus, pedindo a Deus que Ele possa fazer grandes coisas nas nossas vidas. Deus pode e Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Tudo que nós temos em mente para pedir a Deus, com toda certeza Ele quer fazer mais, infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus quer fazer mais. Às vezes Deus não faz mais na nossa vida porque nós estamos pedindo errado. Precisamos então aprender a pedir corretamente, porque não só nós seremos abençoados, como muitas outras pessoas serão abençoadas. Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por essa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e explicada. Cremos, ó Deus, que no poder do teu Santo Espírito, Pai. Ó Deus, toca, Pai, na minha vida, continua tocando na minha vida a respeito desse salmo e dessa circunstância, ó Deus, da vida de Davi. E, ó Deus, toca na vida dos meus irmãos, Pai. Continua tocando na vida deles durante toda a semana, que cada um, ó Deus, possa ter a confiança de achegar ao Senhor e contar, Pai, todas as suas tristezas, todos os seus medos, Pai, e colocar diante do Senhor, sabendo que o Senhor nos ouve. Quando nós oramos, o Senhor já está providenciando o alívio para aquilo que nós estamos pedindo. Nós cremos, Deus, nós cremos nisso. Por isso, Pai, nos faça mais do que vencedores, não apenas, Deus, para poder tratar o nosso egoísmo, Deus, mas que nós possamos ter capacidade de ajudar outras pessoas. Ó Deus, que o dom, Pai, de cada um, ó Deus, dos meus irmãos, cada vez mais possa ser aperfeiçoado, Deus, e que nós possamos viver, ó Pai, esse ano de 2022, na Igreja Batista do Parque Ateneu, Pai, grandes coisas, que muitas pessoas, ó Deus, possam passar a ouvir, ó Deus, a Tua palavra através de nós, Pai. Mesmo que nós não tenhamos nenhum contato com essas pessoas diretamente, mas que elas possam ver em nós, ó Deus, sal e luz. Ó Deus, é tão difícil ser testemunha do Senhor, mas nós acreditamos na promessa que o Senhor já pôs, Pai, no nosso coração. E é por isso, ó Deus, que nós nos colocamos, ó Deus, diante desse mundo para glorificar ao Senhor. Atende as nossas orações. Os nossos irmãos, Pai, cada um tem uma necessidade diferente, e sobre cada uma delas os seus olhos estão atentos, Pai. Então coloque, ó Deus, no coração e na mente de cada um, ó Deus, a oração correta, para que possam ser abençoados e para que possam ser abençoadores. Ó Deus, despede-nos, ó Deus, em paz. Que nós possamos cantar esse último cântico, ó Deus, com convicção, com alegria, profetizando, ó Deus, que a nossa vida será uma vida, ó Deus, abençoadora. Pois nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.